Vamos falar um pouquinho aí da campanha para prefeito na cidade de São Paulo. E é claro, o personagem mais polêmico que sempre atrai toda a atenção, Pablito Marçal. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo julga hoje o processo que envolve o bloqueio das redes sociais. Bloquear as redes sociais do candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal. O candidato teve suas contas e o site suspensos no final de agosto. Isso depois de uma ação que foi movida pelo PSB, da Tabata Amaral. A ação acusa o empresário de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Luiz Augusto Durso, você tem alguma novidade aí? Como é que você vê a tendência desse julgamento que quer calar as redes de Pablo Marçal? Capês, estamos acompanhando esse julgamento, começou inclusive faz 30 minutos essa sessão de julgamento TRE, que vai trazer uma resposta, pelo menos por enquanto, sobre esse absurdo banimento. Eu digo porque é absurdo. Quando essa decisão foi dada em primeira instância, a justificativa foi abuso de poder econômico, abuso de poder de comunicação, a gente nem sabe direito o que é, e também gerou o banimento não só das redes sociais, mas também do site do candidato. Ou seja, a própria Justiça Eleitoral está alterando o processo eleitoral, está criando disparidade entre os candidatos, que deveria ser algo democrático e igualitário. O partido da Tabata Amaral, que moveu a ação, justifica que ele estava fazendo campeonatos de corte, estava tendo monetização no conteúdo, etc. E eu falei, à época, quando analisei essa decisão, inclusive aqui na Jovem Pan, no programa Pânico, dizendo que você pensa em proporcionalidade e razoabilidade, né? A decisão judicial precisa ir aos poucos, ela vai se agravando aos poucos, ela não pode ir para o mais gravoso direto. Então, poderia haver uma decisão judicial no sentido de pedir a desmonetização, se assim houvesse monetização. Uma decisão judicial para o candidato determinando que ele suspenda cortes, se existiam cortes ou concursos de cortes ali em vigor. Mas não, imediatamente a Justiça Eleitoral determinou o banimento de todas as redes sociais, inclusive do site. Essa decisão já foi confirmada no recurso e hoje a gente está acompanhando o TRE julgando. É difícil a gente dizer o que vai acontecer, mas me parece, diante do precedente do outro julgamento, é que essa decisão talvez seja mantida hoje e o Pablo Marçal vai continuar sem a sua rede social oficial. Lembrando que a decisão, Capês, ela colocou expressamente que aquilo não impedia do candidato criar novos perfis. E assim ele fez. Criou um Instagram paralelo que já superou todos os outros candidatos para mostrar como esse candidato trabalha realmente bem com as redes sociais e ganha seguidores aos montes. Então, deixa eu aproveitar que nós temos um especialista aqui nessa questão eleitoral, inclusive já nos ajudou em outras oportunidades. Ô Durso, então para que serve esse julgamento? Se for banido as redes oficiais dele, ele continua... Quantos ele tem nas outras redes oficiais? 13 milhões, ele tinha tem 13 oficial. Hã? Ele tinha 13 milhões na que foi banida e agora ele tem 4, mais que 4, já superou os 4. 6, quase. Já tá 6? Já, não. Então, Não mais no, muito. no Então, mas então quer dizer que essa decisão vai fazer com que as pessoas migrem para lá. Eu tô querendo entender qual é a lógica. Ou bane tudo, ou não bane nada. Por que ele não pode usar na rede oficial e pode usar nas outras? É meio assim, como quem diz assim, somebody love para lá e para cá? Com todo respeito, meus queridos amigos aí do Tribunal Eleitoral, amigos de mais de 30 anos, mas eu sou obrigado eu costumo dizer, decisão da justiça a gente cumpre, mas discute, né? Claro, e recorre. Então, não discute nem cumpre, não, discute e cumpre. Claro, cumpre. Queria que você comentasse qual é o alcance prático dessa decisão. É que, Cabeça, claro que a Justiça Eleitoral colocou essa ressalva de possibilidade de criar novos perfis na expectativa de não ter uma censura prévia. Então, diante disso, determinou o bloqueio daquelas redes que eles identificaram que já haveria problema ocorrendo com esse abuso de poder de comunicação, com monetização, etc. Então, uma nova rede, e eu acredito que ninguém esperava um crescimento tão absurdo, que realmente foi, o engajamento, as visualizações são impressionantes, a gente pode dizer assim, não era algo muito esperado pelo juiz, e aconteceu. Então, no fundo, me parece que isso até fortaleceu politicamente o candidato, e as pessoas migraram de um perfil para o outro. Uma excelente explicação do Durso. Mas agora, o Diogo da Luz, então veja bem, eu vou cancelar a rede oficial, mas não vou cancelar as demais porque é censura prévia. Ué, na medida em que eu cancelo a rede oficial, eu estou fazendo uma censura prévia
das futuras mensagens que vão ser postadas ali. Ou seja, se não é para ter censura prévia, é só excluir todas as mensagens indevidas daquela rede, aplicar a devida multa e mantê-la. Agora, eu impeço que você continue postando, mas você pode postar na outra para não censurar. Você censurou nessa, é um controle prévio de uma maneira ou outra. Diogo da Luz. Claro que é uma censura, Capês, e é uma censura não só ao próprio candidato, mas principalmente aos seguidores dele. Porque os seguidores que ficaram sem ter acesso a poder ver o que ele vinha publicando e queriam ver, por isso que eram seguidores, e tiveram que sair procurando, nem todos conseguiram, para tentar encontrar as novas redes. Então, é uma punição a eles. Mas o que me impressiona mais ainda, me impressiona que a Tabata, que sempre se disse defensora da liberdade individual, tenha aceitado o seu partido fazer isso, porque acho que isso é uma mancha também na carreira dela. Porque dizer que é abuso do poder econômico, um candidato que estava com menos de R$1,5 milhão na sua campanha, contra candidatos que só de dinheiro público, 4 candidatos, inclusive a Tabata, mais o Datena, mais o Boulos e o prefeito Ricardo Nunes, somando R$100 milhões. Como podem candidatos com R$100 milhões, de todos esses, o que tem menos, são 15 milhões de recursos públicos do nosso dinheiro, dizer que o outro, com menos de 2, é que está fazendo um abuso de poder econômico? Não tem o menor sentido. Tanto é que depois tentaram rebatizar, Capês, dizendo que não, que era abuso do poder comunicacional, coisa que eu nunca tinha escutado em nenhuma campanha. Uma novidade só para dar uma explicaçãozinha um pouco melhor. O que eu acho que não pode é censurar o eleitor. Quem tem que ter todas as ferramentas, todas as informações possíveis, da maneira mais espontânea possível do candidato, é o eleitor. E daí ele escolhe quem ele gosta, quem ele não gosta. Agora, o cientista político Henrique Kriegner, esclarece para mim uma dúvida. A Tabata Amaral não surgiu, foi uma criação do Amoedo, não é do Partido Novo, não veio com uma proposta liberal, de privatização, parceria público-privada, uma visão moderna da economia? O que ela está fazendo? Qual que é o partido dela? É o Partido Socialista? PSB. O que ela está fazendo no Partido Socialista do Brasil? E por que ela está muito mais próxima do PSOL, que é caminhando bem para a esquerda, em vez da centro-direita ali, de uma social-democracia, pelo menos? Explica para mim, que eu não estou entendendo. É difícil mesmo de entender, Capês. Muita gente afirma essa lei maior na política, e Capês, você vai saber disso melhor do que eu até, de que não se pode trair a sua base eleitoral, né? Nunca trai a sua base eleitoral, e seria o pecado capital aí de todo político disputando uma eleição. E a Tabata, então, veio na onda de renovação de 2018, saiu candidata com um apoio grande dos movimentos de renovação da época, que eram apoiados por grandes empresários que têm justamente essa pauta realmente mais liberal, mais voltada para uma economia liberal, apesar de não ser do Partido Novo, né, de não ter sido candidata pelo Partido Novo, mas sim por outros partidos, por escolas e movimentos também de renovação nesse sentido. Ela foi essa surpresa negativa para muitas pessoas quando começou. Qual foi a ali. origem dela, então? É o PDT. Ela se elegeu deputada federal em 2018 pelo PDT e vinha entrosado no PDT, até que quando veio a reforma da Previdência, ela votou favoravelmente, o PDT abriu o processo para expulsá-la, e daí que ela saiu do PDT, foi para o PSB. Foi abraçada pelo Marcos se reelegeu. Mas, Kriegner, essa não é uma visão liberal, então não foi o Amoedo, foi o Lema, o João Paulo. O Jorge Paulo foi um grande apoiador de inúmeras campanhas em 2018, inclusive da Tabata, né? As pessoas dizem que ela é cria do Jorge Paulo, mas isso já se comprovou que não é muito bem verdade. Porque ela foi um dos grandes expoentes de uma escola chamada Renova BR, que é uma escola de formação de políticos que tem inúmeros ali grandes empresários que investiram nessa escola. Mas dali já foram formados milhares de políticos, então não é necessariamente esse viés.
viesse. Mas até o que eu falo, que até a filiação dela ao PDT foi uma surpresa para Faria Lima, vamos dizer assim, que eram os grandes apoiadores da Tabata, justamente por conta do histórico dela, vinda de Harvard e de outras pessoas. Mas ela entrando nisso, ela já dá o primeiro susto. E o segundo susto vem quando ela vota a favor da reforma da Previdência. Então ela bate na direita e depois bate na esquerda. Desagrada um lado e depois desagrada o outro. É isso que a gente está vendo. Por isso que ela precisa recorrer à justiça para promover uma coisa como essa. Mas um ponto também importante, Capês, que me causa estranheza, é a demora, né, nesse julgamento. Talvez o Durso possa falar melhor até sobre isso, nesse sentido. Mas por que demorou um mês? Isso é um prazo muito longo para que justiça eleitoral, né? Tinha que ser rápido. Então, tinha que ser mais rápido. Muito mais. Agora, bom, de qualquer maneira, essa questão não é direita, esquerda, que lacrar as pessoas. É que te orienta a tua visão. Um candidato que é mais liberal, ele vai defender controle do déficit fiscal, privatização, parceria público-privada, ele vai tirar o peso do Estado, vai reduzir a carga tributária e permitir o crescimento econômico, ele investe na liberdade de pensar, de investir. E um candidato socialista, ele acredita no Estado forte, o Estado provedor, o Estado que concentra empresas mais fracas, carga tributária elevada, não privatiza nada. Então não é questão simplesmente de lacrar, mas é direita ou esquerda. O eleitor tem direito de saber qual é a proposta dela caso ela chegue ao poder. Agora, e Marcel admitiu uma ceninha ao usar ambulância após tomar uma cadeirada de José Luiz da Atena durante o debate. Cuidado, tem pessoal pedindo, com medo de pedir mesada agora para os pais. Em vídeo publicado nas redes sociais, Pablo Marçal afirma que, abre aspas, dava para ir correndo ao hospital. Vamos acompanhar. Eu só precisava daquela ambulância lá. Eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Dava pra ir correndo pro hospital. Tranquilo. Dava. Não é insuportável. Só que aqui tá o segredo. Cadeirada deu de menos do que a gente tá sofrendo desses caras. Eu tomo mais 10 dessas por semana, se for o caso. Mas não a regra. Pra quem não é bobo aqui, sabe ler, eu dava conta de segurar aquela cadeira, eu dava conta de agredir aquele cara, dava conta de tudo, mas eu fiz questão de levar pra sentir mesmo, de verdade, pra mostrar, porque esse período não é período de proposta, aprenda a jogar. Esse é um período de mostrar quem as pessoas são. Ô Diogo da Luz, eu não sei não, mas parece que o Pablo Marçal mudou um pouco a estratégia dele, porque o pessoal achou que ele estava exagerando já um pouquinho, né? E já começou a diferença entre o veneno e o remédio e a dose, né? Então já começa também a ficar muito, toma cadeirada, vai na ambulância. Então, afinal de contas, é uma disputa da eleição para prefeito da cidade mais importante do país ou é um circo completo? Então, o que é isso aí? A cena da ambulância? Ah, ele tá na ambulância? Isso, essa cena aqui. E quem que é esse cara que tá olhando para baixo, para cima? Olha lá, tomou oxigênio. Diogo da Luz, que palhaçada, não? Sem dúvida, Capês. Passou do ponto essa cena. Eu acho que, pensando pela estratégia que ele vinha seguindo, nunca seria a minha, mas aquela que ele vinha seguindo, me parece ter sido muito mais lógico ele ficar no debate e dizer que nenhuma cadeira de ferro derruba. Exato. E a partir dali, se ele quisesse mudar o tom, ele diria, agora que nós nos livramos do Datena, vamos ter um debate de melhor nível. Se ele tivesse saído por esse caminho, ele teria tido uma boa justificativa. Mas parece que ele acolheu sugestões de assessores muito próximos que insistiram que precisaria dramatizar mais a tal da cadeirada. E aí fica a dúvida, isso foi bom para ele? Chamou um pouco mais de atenção? Falou-se um pouco mais? Porque até coisa de 24 horas passadas, ninguém tinha certeza exata de se tinha machucado mais seriamente ou não. Mas me parece que, pensando pelo jeito dele trabalhar, não foi uma boa estratégia. Ô Henrique Kriegner, eu vou falar uma coisa para você. Ninguém tem uma melhor intuição do que o próprio candidato. Esses profissionais de marketing que orbitam em torno, esses assessores que ficam dando palpite, ele não tem conhecimento intuitivo, ele segue, muitas vezes ele vai by the book, não consegue fazer uma distinção ali da peculiaridade do caso concreto e quase sempre aconselha mal, né? É o famoso gênio, o gênio da lâmpada. E aí a gente diz o seguinte, vamos brincar que esses profissionais aí, falsos intelectuais da política, eu lembro de uma frase que diz o seguinte,
A diferença entre o intelectual e o engenheiro é quando o engenheiro erra, o prédio cai. Quando o intelectual erra, não acontece nada. Queria que você analisasse aqui essa sugestão que o Pablo recebeu de deitar na ambulância, de fazer essa cena, quando o Diogo da Luz coloca algo muito mais lógico que ele poderia ter feito. Ó, Capês, eu vou pedir licença aqui. Eu desconfio, na verdade, que essa sugestão tenha vindo de alguém da equipe. Eu, na verdade, tenho mais facilidade em acreditar que veio do próprio Pablo. Não estava lá, não posso afirmar uma coisa dessa, mas acompanhando ele por alguns anos, eu imagino que essa cabeça marqueteira de criar cenários aí, ela é bem característica dele mesmo, não mesmo de um assessor. Aí o discurso muda, né? Que agora já não é mais a equipe, é realmente o próprio candidato. Mas eu acho que esse cenário, essa noite, foi lamentável por várias razões. E essa é uma delas, essa farsa que foi colocada. Outras farsas já foram admitidas pelo próprio Pablo, e que eu digo farsas, coisas que foram aumentadas para a campanha e que deram bem nas redes sociais. Mas, para mim, ainda fica a maior dor da noite toda desse debate, que foi o fato de um candidato atentar contra a vida de outro e não sair dali algemado ou punido. Essa, para mim, eu não consigo falar desse assunto sem falar desse fato. É um cara que levou uma cadeirada, deu uma cadeirada na cabeça do outro, poderia ter sido seríssimo, independente aí do porte, independente de idade, o que for. Aquilo poderia ter sido muito sério e até o momento, posso estar desinformado, mas acredito que não, nenhuma punição foi feita ao Datena. Isso, para mim, é o que eu não consigo deixar de falar, mesmo a gente focando aqui na questão do Pablo. Raquel Galinatti. Ele não poderia sair algemado, porque hoje a gente tem a súmula vinculante e as algemas, elas devem ser utilizadas somente se ele causar um risco para alguém. O Datena só causou risco para ele próprio, para o próprio coração, porque ele realmente ficou bem nervoso. Mas, Raquel, ali Marçal, foi uma cadeira na cabeça, né? É um risco. O Pablo Marçal, não é um risco, pelo menos eu não quero correr esse risco. Não, um termo circunstanciado, ele assinaria ali lesão corporal, eu não tipificaria por uma tentativa de homicídio. Mas o que eu percebo? Eu acompanho o posicionamento do Diogo da Luz, que foi brilhante. O Pablo Marçal se colocou como um cara forte que quebra o sistema, que será a solução, a fórmula mágica para a ruptura do sistema. E ele provocava. E ele tentava utilizar essa provocação mental, essa persuasão mental nos seus adversários para supostamente cada um mostrar a sua verdadeira face. Ele mostrou que ele não aguenta o tranco. Com essa encenação, ele mostra que ele provoca e quando realmente a situação sai do controle, ele se encolhe e vai parar ali numa cena, numa maca, respirando oxigênio que nitidamente não era algo que a gente pudesse falar que fosse necessário. Então, sabe aquele ditado muito popular? Se você não sabe com quem você está se metendo, não se meta. Então, Pablo Marçal, talvez muito mal assessorado, ele foi dessa linha. Ele foi incongruente com a toada que ele estava levando. Isto demonstra o declínio nas pesquisas eleitorais, em que cada dia ele já atingiu o ápice. Agora é um declínio abaixo. Mas é importante ressaltar eu não sei não, hein? Porque eu vou te falar, em tempo de rede social, não dá para marcar nada, então é uma maior imprevisibilidade. Eu queria, só estou curioso aqui, Durso, o que deu no TRE? Acaba com essa novela, já tem decisão? Eu gostaria de ter esse poder, já acabar com essa novela e trazer a decisão. Mas está na mão do TRE, que ainda está na sessão de julgamento, e nós não temos a decisão. Mas se me permite um comentário sobre a fala dos colegas aqui, os quais eu respeito muito, é difícil a gente interpretar a dor do candidato, a necessidade dele ter o oxigênio ou não. O que eu digo, e aí com certeza a opção do candidato, é postar ou não. Isso vai para as redes sociais por uma opção deles. Então, a imagem vendida, divulgada, foi uma opção do candidato. A reação dele, a dor, isso é difícil a gente mensurar. Agora, ele escolheu divulgar. Quando ele escolhe divulgar, ele assume um papel que, pelas pesquisas, me parece que não foi bem visto. A gente até pode fazer uma comparação que ele mesmo fez nas suas redes sociais. Ele colocou o Trump quando
tomou o tiro, e o Bolsonaro quando levou a facada. E aí as pessoas perguntaram para ele, né, porque ele fez essa comparação. Só que ambos os casos, tanto o Bolsonaro como o Trump, me parece que reagiram, saíram fortalecidos. O Trump até sangrando, gritou lutem, lutem, enquanto o Pablo Marçal postou um vídeo dele ali, sofrendo o baque, né? Sofrendo o ato. Então, me parece que não foi uma estratégia muito inteligente e as pesquisas têm mostrado isso. E também, as pesquisas representam a situação que o Capês bem mostrou dessa mudança de comportamento, talvez até necessária, porque ele tem o maior índice de rejeição. Talvez por essa forma de, ele diz, demonstrar a imagem e como cada um atua com bastante agressividade. E aí, me parece que agora, faltando pouquíssimos dias para a campanha, está tendo uma mudança de comportamento. Mas, sem dúvida nenhuma, a história da ambulância não pegou bem. E talvez esse vídeo aí que ele fala que foi uma cena para mostrar que ele estava forte. Mas ali naquele momento foi o que foi divulgado. Mas também tem uma coisa. O Bolsonaro tomou a facada mesmo. Quase morreu. O Trump tomou um tiro que passou a 1 centímetro da face dele. Triscou a orelha dele. Podia estar morto. E o Marçal, na verdade, ele provocou, recebeu a cadeirada, e foi uma cadeirada, ele estava em pé logo depois, ele poderia ter continuado. Então, não dá também para abusar da inteligência do eleitor. Tanto que depois parece, o Diogo da Luz, que ele mudou um pouco a estratégia, não é? Sim, parece que ele mudou realmente, ele mudou inclusive a forma de agir a partir dali, né? E eu fico na dúvida se essa nova forma de agir dele, mais propositiva, mais tranquila, mais debatedora, é que vai encantar mesmo as pessoas. Porque o que parece que ele estava agradando muita gente é que ele vinha passando a imagem de falar aquilo que muitas pessoas queriam falar, mas não sabiam como e não conseguiam. E também que seria o rompimento contra o sistema. Isso normalmente traz apoiadores. Essa nova modalidade dele, tenho que respeitar muito, porque ele se mostrou muito competente no marketing que faz de si próprio. Vai dar certo ou não vai? Para mim é uma dúvida. Muito bem. Bom, vamos fazer mais um último comentário aqui. O Henrique Krieger, que é cientista político. Nós estamos hoje, deixa eu ver aqui direitinho, dia 23 de setembro. Dia 25, pelo menos tradicionalmente, na última semana que as coisas costumam acontecer. Eu lembro que o Mário Covas virou a eleição em cima do Paulo Maluf em 98 para governador na quarta-feira. Que o Dória tomou um vira do Márcio França também na quarta e desvirou. Desvirou no sábado. Você acha que já está se encaminhando para Ricardo Nunes e Guilherme Boulos no segundo turno? Ou não dá para apostar? Porque tem uma pesquisa aí que diz que o Pablo está na frente. Enfim, qual a sua avaliação como cientista político em época de redes sociais, banidas ou não? Ainda não dá para apostar, Capês. Tem muita coisa para acontecer. Os próximos dias vão ser intensos, sim, tanto no online quanto no offline. A gente vai ver muita coisa acontecendo. Se a gente for pensar agora, semana passada, né, onde estava o cenário eleitoral, estava em outro contexto completamente diferente do que é hoje. Então, hoje tem a pesquisa aparecendo aí, organizada pela Atlas, que traz o Boulos já nos 30% da intenção de voto e ali Nunes e Marçal disputando o empate quase que com 20%. O que chama atenção nessa pesquisa é que essa é a primeira pesquisa aí desse período eleitoral que mostra Boulos vencendo em todos os cenários do segundo turno. Acho muito difícil, as pesquisas precisam ser sim questionadas, elas não são uma ciência absoluta. A gente tem visto isso vez após vez, o quanto que elas são, na verdade, influenciáveis por diversos fatores, porém é a primeira vez que esse cenário aparece e que deve levantar uma preocupação pela direita na cidade de São Paulo. Será que tanta briga, tanto desgaste está fazendo com que a anulação de votos e os votos em brancos aumentem, como foi o que apontou essa pesquisa, perdendo espaço aí para a esquerda? Essa é uma análise que precisa ser feita. Mas são várias as análises e muita coisa para acontecer. Então, Capês, precisamos ter um pouquinho mais de calma, paciência e acompanhar cada fato à medida que eles vão se desenrolando. E vamos acompanhando aqui o julgamento do TRE a qualquer momento. Luiz Augusto Durski está em contato direto, passará o resultado do julgamento que pode banir a rede oficial de Pablo Marçal. Tem quantos na rede oficial dele? 13 milhões? Mais de 13 milhões. Mais de 13 milhões. Só no Instagram, hein? Ele teve banimento de todas as outras redes. Instagram, TikTok, website, YouTube.
Só no Instagram são 13 milhões. Muito bem, é isso aí. É muita gente. Tá na moda.